Oi, pessoal. Hoje eu vou estar usando aqui um site chamado Open Roberta Lab, que é um site de programação, certo? E aí essa programação, ela vai acontecer o seguinte: eu preciso usar o sensor de toque e o sensor de giroscópio em uma programação. E aí no final da programação, vocês vão ter que fazer um trabalho para exercitar os conhecimentos. Esse trabalho vai ser fazer sua própria programação, mas usando o sensor de toque e o sensor de giroscópio. Mas antes, vamos ver um modelo aí de uma programação usando esses dois sensores. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu robô posicionado, certo? E a minha programação, eu pensei no seguinte. O robô ele vai para frente até encontrar um obstáculo. Quando ele encontra o obstáculo, eu posso usar aí o sensor de toque, porque assim que ele tocar no obstáculo, ele pode executar alguma manobra. Qual manobra? Aí eu pensei o seguinte: ele batendo aqui no obstáculo, ele vai fazer uma curva, mas antes ele vai um pouco para trás, para poder executar a curva mais precisa, ok? Então, tocou no obstáculo, volta um pouquinho para trás, faz a curva aí usando o sensor de giroscópio, para também ficar mais preciso. E aí, quando ele fizer a curva, eu posso usar aí o sensor de giroscópio, mais ou menos 180 graus. Fazendo a curva, ele vai para a frente até esbarrar na parede, usando novamente o sensor de toque. Então, é uma programação muito simples e a partir dela você vai criar a sua programação. Vamos lá. Primeiro, eu vou usar o primeiro comando aqui, que é de ação, onde eu vou colocar para o robô ele ir para frente. Vamos colocar numa velocidade de 100. Ele vai para frente até encontrar um obstáculo. E aí você pode usar esse comando aqui, onde a gente pode colocar o sensor de toque, que já está aqui como primeiro colocado, certo? Então ele vai para frente, ele vai andar até o sensor de toque for ativado, ou seja, quando ele bater num obstáculo. Assim que ele bater, o que é que eu vou colocar para ele fazer? Ele ir um pouco para trás, aí você pode pegar aqui, ó, esse mover, certo? Ou o primeiro. Vamos colocar o primeiro porque ele já tem a distância. Então, você vai pegar o primeiro, onde ele vai um pouco para trás, certo? Vamos deixar nessa velocidade, nessa distância mesmo. Quando ele for para trás, eu quero que ele faça a minha curva, para ele voltar. E aí, curva, a gente tem duas opções. A gente tem uma curva à distância, que não fica tão preciso, a gente vai ter que estar fazendo os testes para ver se a curva está até o limite que você deseja, ou você usa essa curva aqui, que só tem velocidade dos dois motores, ok? Então, a gente coloca aqui a curva. A gente pode colocar uma curva onde um dos motores a gente deixa ele desligado, ou seja, só uma roda que vai se movimentar. Podemos colocar a velocidade de 20, certo? E a outra a gente zera. Quando ele fizer essa curva, a gente, lembrando que não pegamos o comando de curva com distância, a gente pegou de baixo. Então, ele vai fazer a curva até quanto? Aí você vai no controle, pega novamente aqui o do sensor e usa o sensor de giroscópio. Sensor de giroscópio, a gente pode colocar aí uma medida maior ou igual que 180, certo? Vamos ver como é que está ficando a programação, porque caso contrário, a gente pode dar uma modificada, ok? Vamos lá. Já está aí posicionado, né? Aqui eu já tenho o obstáculo e vamos dar o play para ver se está tudo certo aqui. Foi para frente, tocou para trás, deu a volta de 180, usando o sensor do giroscópio. Pronto. E agora, eu quero que ele vá para frente, novamente, ó. Também numa velocidade de 100, até encontrar o sensor novamente de toque. Certo? Vamos ver aí se deu tudo certo na programação. A gente clica para iniciar e vamos lá. Foi para frente, esbarrou, ou seja, usou o sensor de toque,
Foi para trás um pouco, fez uma curva usando o sensor de giroscópio. Foi para frente, vai esbarrar na parede usando novamente o sensor de toque e acabou a programação. Se você quiser, você pode usar esse comando aqui, ok? De parar. Vamos ver mais uma vez como é que ficou. Voltando ao ponto inicial e play. Para frente, sensor de toque, para trás, giroscópio, 180 graus, finalizando a curva, para frente. Agora ativado o sensor de toque e a programação acabou. Então, a partir daí, vocês conseguem montar a sua própria programação usando o sensor de toque e o sensor de giroscópio. Obrigada, espero que tenham entendido.